Vladimir Putin discursou na manhã de hoje no desfile comemorativo aos 77 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Havia uma expectativa de o presidente russo declarar oficialmente a guerra contra a Ucrânia. Vamos saber então das repercussões desse discurso com o nosso correspondente da Rádio Bandeirantes em Genebra, na Suíça, ao vivo, Jamil Chad. Muito bom dia a você. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. De fato, existia essa expectativa de que Vladimir Putin usasse a data histórica do 9 de maio para também declarar uma guerra na Ucrânia. Mas isso não aconteceu, ainda que, para os observadores internacionais, diplomatas aqui na ONU, o discurso deixou muito claro que não existe nenhum sinal de uma desescalada militar, ou seja, de um recuo militar por parte da Rússia. Vladimir Putin, durante o discurso, colocou a culpa, inclusive, na OTAN, no Ocidente e nos Estados Unidos, dizendo que a ação militar russa na Ucrânia era a única opção que a Rússia tinha para proteger o seu território. Obviamente, isso é contestado pelo Ocidente, mas, segundo Vladimir Putin, essa foi uma ação que tem, inclusive, uma lógica que faz uma espécie de paralelo com a própria Segunda Guerra Mundial e as ameaças contra, naquela época, a União Soviética. O Ocidente, obviamente, Nelson, rejeita qualquer tipo de comparação. Jamil, ainda sem previsões para o fim da guerra, os países do G7 se comprometeram a um novo pacote de sanções contra a Rússia, é isso? Exato, e de fato, se adotado, no momento que elas começarem a valer, obviamente serão sanções inéditas. O que significa isso? Nós teremos aí um compromisso desses países para que haja uma redução e, eventualmente, uma eliminação total da dependência do Ocidente em relação à energia russa. Hoje, esses países ocidentais, e principalmente aqui na Europa, não podem fazer essa transferência da matriz energética do dia para a noite. Portanto, alguns meses ou até mesmo alguns anos serão necessários para fazer essa mudança. Mas feita essa mudança, certamente é uma parte substancial, eu diria significativa, da própria economia russa, que teria, obviamente, um abalo muito profundo. A meta é enfraquecer, sim, a Rússia, mas, acima de tudo, retirar os recursos para que a Rússia possa financiar a sua própria guerra. Esse foi Jamil Chad falando diretamente de Genebra, na Suíça. Obrigada, Jamil. Bandeirantes 7:04. Levantamentos da Polícia Federal apontam que em 75 dias de guerra, cerca de 1.100 ucranianos já desembarcaram no Brasil. O número é uma fração perto dos mais de 5 milhões de pessoas que se refugiaram em outra nação desde o início dos conflitos contra a Rússia, segundo a ONU. São principalmente idosos, mulheres e crianças que deixaram tudo para trás na tentativa de sobreviver. O embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, afirma que o principal destino por aqui é o estado do Paraná. Todas essas pessoas são unidas no desejo de não só voltar à Ucrânia, mas enquanto isso é impossível, se achar no Brasil, poder trabalhar, poder aprender a língua portuguesa, poder dar a paz e segurança aos familiares que eles acompanham. E, afinal, um dia voltar a ser felizes, um dia ter a paz, a segurança de novo. Segundo o embaixador da Ucrânia no Brasil, as condições do povo que permanece no país europeu preocupa, principalmente os mais vulneráveis. Pela primeira vez nos últimos 80 anos, desde aqueles horrores da Segunda Guerra Mundial, da ocupação da Ucrânia pelas tropas da Alemanha nazista, bombardeios, holocausto e campos de concentração, todos esses horrores, infelizmente, se repetem e a população civil, as camadas mais vulneráveis, como as mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que precisam dos remédios para tratamentos contínuos, são aqueles que sofrem mais. O último grupo de refugiados ucranianos desembarcou no Brasil no dia 14 de abril, em Curitiba.